te usar. Mais uma vez para completar. Camila. Deixa Deus te usar. Seja meu fiel, garoto, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder entrar por essas portas e bendizer o nome do nosso Senhor. Aleluia. Sabemos que quando vamos falar do nosso Deus, como vamos contar a maravilha do nosso Senhor, quando a gente vai levar a palavra do Senhor para pessoas necessitadas, vidas, almas necessitadas, Satanás ele não fica satisfeito. Eu estava bem a semana toda, eu não peguei friagem, então eu sei que é retaliação. Porque assim que a irmã falou que eu ia pregar, foi ontem à tarde eu comecei a ficar mal, logo repreendi e fiquei bem. Mas hoje, quando foi à tarde, quando já estava lá para umas meio-dia, uma febre vinha, voltava. Aí eu repreendendo, ligada ali com o Senhor. E agora na hora do culto, eu estou com falta de ar, igreja. Eu estou com a garganta doendo. Mas eu sei que o meu Deus, o médico do médico, ele se encontra na casa. Eu sei que o meu Senhor está no barco comigo. E eu sei que enquanto eu estiver aqui ministrando a palavra do Senhor, o Senhor está tocando na minha garganta. E Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Miguel, pastora Érica, pela confiança, pelo carinho. Estou feliz, estou aqui com o meu pastor, a missionária Jéssica, o presbítero, nossa família em Cristo Jesus, nos unindo com essa família aqui também. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, glória a Deus, que é o tema da campanha, Jesus no barco. Meu Deus. Aleluia. Marcos, capítulo 4, no verso 35. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós vamos sair daqui com a nossa vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4, verso 35. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Pode se assentar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Uma passagem bastante conhecida, creio que todos conhecem. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que havia uma grande multidão. E Jesus já estava ali o dia todo ensinando, a palavra do Senhor para aquela grande multidão. E no meio daquela grande multidão não estava só a multidão de Jesus, como também estavam os discípulos de Jesus. A palavra vai dizer que Jesus ele entra no barco, porque as horas já eram avançadas, já era tarde e aquela multidão precisava ir, precisava descansar. Então Jesus ele entra no barco e a multidão vai embora seguindo a multidão, porém os discípulos eles não vão com a multidão, eles entram no barco com Jesus. Interessante é que se a multidão estava ali o dia inteiro ouvindo a palavra do Senhor, os discípulos também estavam, mas a multidão precisava ir junto com a multidão descansar, e os discípulos não. Os discípulos ele entra no barco já tarde da noite com Jesus. Aleluia. A multidão segue a multidão,
que após eles entrarem no barco, glória a Jesus, pode não. Eu estou com um pouquinho de falta de ar, mas vai passar em nome de Jesus. Então a palavra vai dizer que após eles entrarem no barco, começa uma grande tempestade. Obrigada, pastor. Logo começa uma grande tempestade. É comum, né, que quando a gente decide largar o mundo e seguir Jesus, logo começa uma tempestade na nossa vida. E a gente fica se perguntando: poxa, é só eu seguir Jesus que começa a tempestade na minha vida? Aleluia! Mas por que essa tempestade começa? Porque o próprio Deus manda ela. Porque Ele quer provar a minha e a sua fé. É só seguir Jesus que o mar se levanta. É só entrar no barco que Jesus, que a tempestade começa a chacoalhar o meu barco. Mas é preciso, porque muitas vezes abrimos nossa boca para falar de Jesus. Muitas vezes pregamos Jesus para outra pessoa. Falamos com tanta autoridade que o Senhor faz e acontece. Mas na hora do vento, a gente se leva pelo medo. Aí não se deixa levar pelo medo. É fácil chegar aqui na frente, aleluia, e pregar para o ímpio que Jesus vai fazer, que Jesus vai fazer na sua vida. Mas e na nossa vida? E nós que pregamos? E nós que estamos falando de Jesus? Ele também não vai fazer na nossa vida? Pregamos, mas não vivemos. Então é preciso Deus levantar o vento e a tempestade para que Ele possa provar a minha e a sua fé. É para o nome dEle ser glorificado. Aleluia. Estamos tão desesperados. Estamos, de vez de deixar a gente deixar Deus nos usar, ao invés da gente se deixar levar pela presença do Senhor na nossa vida, a gente, de vez de dar lugar a Jesus, a gente dá lugar ao medo. Então, quando o vento começa, quando o nosso barco começa a balançar, quando a onda começa a tomar o nosso barco, então a gente esquece de Deus e dá lugar ao medo. Enquanto dermos lugar ao medo, o Senhor não vai agir, porque precisamos dar lugar a Ele. Estamos tão desesperados com coisas que para Deus não é nada. O Senhor olha para mim, para você, na hora que estamos tão desesperados, o Senhor olha para mim, para você e diz: filho, você sabe boiar. Você sabe boiar, descansa. Deleita no Senhor. Mas sabe por que eu e você não boia no meio da tempestade? Porque até pra gente boiar a gente precisa ter leveza. Até pra gente boiar a gente precisa ter calma. Aleluia. Então é por isso que precisamos passar. Porque se o Senhor possa tratar a minha e a sua fé, que a gente possa não só falar, mas venhamos viver, colocar a fé em prática e acreditando que nós vamos chegar do outro lado. O Senhor está falando nessa noite: ei, filho meu, ei, filha minha, eu não te dei espírito de medo. Eu te chamei foi para estar de frente para uma grande batalha, de frente, aleluia, para enfrentar grandes guerras, para enfrentar grandes mares, grandes tempestades, acreditando que maior do que o vento, que maior do que o mar e a tempestade é quem está dormindo na proa. Porque antes do verbo Ele já era Deus. Ele fez o mar, Ele fez o vento, Ele faz a tempestade, Ele faz e desfaz, porque Ele é Deus. Aleluia. Mas não compreendemos isso. O medo não nos deixa entender o agir de Deus na nossa vida. Enquanto tentamos entender o porquê do processo na nossa vida, nós não vamos sair dele. Porque Jesus, Ele precisou primeiro acalmar os discípulos para depois acalmar a tempestade. Então Jesus, Ele precisa primeiro tratar o nosso medo. Jesus primeiro precisa tratar a nossa vida para depois acalmar o vento e a tempestade na nossa vida. Porque muitas vezes somos ignorantes. Quando estamos no meio da tempestade, a gente vê mais recurso do lado de fora do que do lado de dentro. Somos ignorantes. Porque a gente não consegue lidar com nossos problemas. Então é mais fácil pular do barco do que enfrentar o que temos que passar. Aleluias. E só que o livramento não está fora, está dentro. A palavra do Senhor vai dizer que a
Jesus estava, houve bonança. Aonde Jesus está, tem livramento, tem calmaria. No barco que Jesus está, tem vento, tem água, tem o mar chacoalhando o barco. Mas tem história para contar, tem intimidade, tem experiência com Deus. Você precisa chegar do outro lado e ter testemunhos para contar. E se você não passar pelo vento, como você vai contar esse testemunho? Como você vai testemunhar o que você viveu com o Senhor em meio à tempestade? Então a gente precisa estar no barco. Não podemos pular. Porque se a gente tentar pular do barco e abraçar o mar, as ondas, com a força do nosso braço, a gente perece, a gente morre. Mas dentro do barco o Senhor trata o nosso medo. Dentro do barco o Senhor aumenta a nossa fé. Aleluia! Glória a Jesus! Então a gente consegue pregar Jesus, Jesus faz e acontece. Mas na hora de botar em prática, é como se nós falássemos assim: oi Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor fez tudo e todas as coisas, eu sei que o Senhor pode tudo e todas as coisas, mas quando está tudo no meu controle, porque quando as coisas fogem do meu controle, eu esqueço que o Senhor faz tudo isso. Aleluia! Se deixássemos Jesus guiar nosso barco, muitas tempestades não precisaríamos passar. Se desde o início passássemos a direção para Deus, muitos ventos não teríamos enfrentado. Mas acontece que, infelizmente, eu e você temos a mania de se colocar no lugar de Deus e fazer as coisas conforme o nosso querer. Se os discípulos deixassem Jesus guiar o barco e fosse descansar, não teria tempestade. Mas aí eles tomam a frente. Jesus fala: entra no barco comigo, que passaremos para o outro lado. Mas aí o que eles fazem? Eles entram no barco e tomam a direção. Então Jesus faz o quê? Vai para a proa descansar. Ah é? Tá tomando a direção? Eu achei que eu fosse guiar o barco. Então vou descansar, guia do seu jeito. O Senhor lhe permite eu e você seguir do nosso jeito, fazer do nosso jeito, porque Ele sabe que logo nós vamos pedir socorro a Ele, porque Ele sabe que eu e você não somos nada, que só Ele pode fazer. Então Ele deixa eu e você fazer do nosso jeito, pra gente quebrar a cara e lembrar que só quem pode é Ele. Nós não somos nada, nós não podemos nada, somos pó, barro e cinza. E ai de nós se não fosse a misericórdia dele na nossa vida. Então, se estamos enfrentando certos ventos e tempestades na nossa vida, foi porque eu e você nos colocamos no lugar de Deus. E já que tomamos a direção, agora também temos que esperar o tempo dele de agir. Meu Deus, é verdade. Fazemos do nosso jeito, achamos que é tudo conforme queremos que seja. E aí quando a gente começa a entrar em mares que não é para entrar, aí a gente quer pular do barco e questionar Deus. E Deus está falando: deixa eu conduzir. Eu estava aqui desde o início, você tomou na frente, então o problema é seu. Eu vou descansar. Meu Deus. Porque Ele sabe que logo eu e você perde o controle da situação. E sabe o que é interessante? É que eles estavam fazendo, levando do jeito deles. Mas quando eles perdem o controle da situação, eles lembram que tinha mais alguém no barco. É só quando a gente perde o controle da situação que a gente lembra que Deus está ali. Do contrário, a gente vai seguindo do nosso jeito, do jeitinho que dá para levar. É verdade, Deus. É por isso que Deus levanta a tempestade. É por isso que Deus levanta o vento. Meu Deus. Porque Deus precisa tratar o nosso ego. Deus abate o nosso ego. É na hora que a gente perde o controle que a gente lembra de clamar a Ele. É só na hora de perder o controle. Porque que, infelizmente, a gente primeiro quebra a nossa cara para dizer: não, Senhor, toma aqui a direção, eu não sou nada. Estamos sempre repetindo o mesmo processo. E Deus está falando: deixa eu conduzir. Só vai você para a
você vai olhar e vai dizer: eu não pulei do barco. Meu Deus, aleluia. Já que você tomou as rédeas da situação e agora você quebrou a cara, pelo menos não seja ignorante de sair do barco e morrer. Meu Deus, Continue, passe o controle para Ele, se humilha nos pés dele e fala para Ele: Senhor, eu tomei o controle da situação, eu fiz do meu jeito, mas me perdoa, eu passo todo esse controle para suas mãos, reconheço que eu não sou nada. Acalma a minha vida, acalma o meu coração. E conforme você vai entrega para Ele a direção e reconhece que você errou perante Ele, aí sim o Senhor olha e fala: Mar, cala-te. Mas você primeiro precisa ser tratado. Meu Deus, aleluia. Se você não for tratado, o mar não vai se aquietar. Enquanto você não entender, não tem como o vento parar. É preciso vento para você clamar. É preciso vento para você estar dentro do barco. É preciso vento para você vir à igreja. É preciso vento para você subir um monte. É preciso vento para você clamar, botar a boca no pó e lembrar que Ele é Deus. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Não pule do barco. Talvez você olhe para mim e fale: Camila, mas você não sabe o que eu estou passando. Meus filhos se perderam, minha casa está uma bagunça. Mas você está no barco, então vai ficar tudo bem. Aleluia. Camila, eu estou sofrendo demais, eu choro noite e dia, uma angústia no meu peito. Você pulou do barco? Não, você está no barco? Vai haver bonança, vai ficar tudo bem. Não pule, não deixa. Irmãos, o Senhor, Ele entra no barco não era porque estava tarde para Ele, e sim porque estava tarde para os discípulos. Meu Deus. Pode até parecer tarde para mim e para você, mas para Ele não. Ele sabe a hora certa de agir, o momento certo de agir. Para mim e para você parece que não tem mais jeito, mas para Ele não. Continue clamando, continue dentro do barco, não pule. Se você pular, você morre. Reconhece que errou. Reconhece que você precisa do Pai. Reconhece que sem Ele você nada é. Na hora certa Ele vai chegar. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de falar para o mar se calar. Aleluias. Parecia tarde para Sara quando concebeu filhos na sua velhice. Parecia tarde para Jacó na sua velhice, mas ele reencontrou o seu filho. Parecia tarde para Jó após perder tudo, mas Deus deu tudo em dobro para ele. Parece tarde para você, mas não é. O Senhor, Ele só está esperando você entender o processo. Deus só está esperando você entender que você errou, precisa passar o controle para Ele, para que Ele possa clamar em cima na sua vida. Aleluias. Você precisa chegar do outro lado. Dentro do barco com Jesus você vai chegar. Você vai cantar o hino da vitória, porém dentro do barco. Não tente culpar Jesus pelas atitudes que você tomou. Meu Deus. Não tente falar: porque quando eu vou para a igreja tudo dá errado na minha vida. Mas é porque lá na igreja o sangue de Jesus te repreende. Volte para Jesus, reconheça o seu pecado, senta nessa cadeira, se humilha na presença dele, para que Ele possa te fazer chegar do outro lado. Glória a Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que após o Senhor fazer todo aquele mover, os discípulos olham para Ele e comentam entre si: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus, igreja. Esse homem, Ele se faz presente nessa noite. Esse homem te fez passar por essas portas e está aqui hoje para reconhecer que você errou, para fazer você reconhecer que você precisa dele e que sem Ele você vai naufragar. Esse homem, Ele está aqui porque Ele quer tratar a sua dor. Ele quer tratar a sua ansiedade, os seus medos. O Senhor, Ele quer te fazer um vaso novo, como foi falado nessa noite.
morre. Verdade. Ele precisa ser a prioridade. Ele precisa estar no controle da situação para que você não venha perecer. E se você entrou aqui hoje, tenha certeza que Ele te trouxe aqui. Você não veio porque foi convidado pela pastora ou pelo pastor. Você veio porque Jesus lembrou de você. Ele não esquece de você. Ele te tem gravado na palma de suas mãos. Ele está vendo todo o problema. Ele está vendo todas as suas angústias que você mesmo causou. Mas quando você reconhecer, Senhor, eu errei, me perdoa por ter tomado o controle, me perdoa, Senhor, por ter entrado no barco e fazer do meu jeito, aí Ele vai agir na sua vida. Você vai sair daqui contando bênçãos e vitória. Após o processo da tempestade, vai haver culto de ações de graça. Você vai dar culto de ações de graça quando chegar do outro lado. Você vai edificar vidas falando: olha, eu desobedeci a Deus, eu fiz do meu jeito, mas eu reconheci que só Ele pode, e o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Houve bonança nos meus problemas. Eu cheguei do outro lado e hoje eu estou aqui contando a minha vitória. Você crê, igreja? Aleluia! Você crê nisso? Então entrega o controle para Deus e deixa Ele regir a sua vida. Aleluia! E assim eu agradeço a minha oportunidade. Gostaria de louvar um hino. Peço à igreja que me ajude. A mensagem foi curta. Louvar um hino. Aleluia! Olha como Deus faz. Cadê a falta de ar? Satanás foi derrotado nessa noite. Você vai chegar do outro lado. Satanás até tentou te impedir de ouvir. Satanás, ele não queria que você ouvisse essas palavras. Meu Deus, é verdade. Mas o Senhor hoje Ele está te abraçando. Está falando: filho meu, volte para dentro do barco. Eu estou aqui contigo. Aleluia. Ele perdeu, ele é derrotado. Aleluias. O nome do Senhor sempre é glorificado. Satanás já perdeu. Aleluias. Peço à igreja que me ajude a louvar esse hino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não fique chateado, gente. Se eu não preguei que Deus vai te dar uma casa e um carro, não saia daqui chateado porque eu não profetizei o que você queria de bem material, mas saia daqui alegre porque o Senhor hoje te chamou novamente para estar no barco com Ele. Irmãos, escuta aqui uma coisa: ainda que a multidão quisesse estar dentro do barco com Jesus, eles não caberiam, mas os discípulos coube. Aleluia, você é discípulo de Jesus, irmão. Jesus te escolheu para estar dentro do barco. E Ele te chamou, te escolheu nessa noite para voltar para dentro do barco. Talvez você falou: Camila, eu não cheguei a sair de dentro do barco, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo, que Jesus é contigo. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Tudo isso vai passar. Só permaneça com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Só basta você querer passar a direção para Ele. É contigo. Aleluia. Tenho uma palavra para você. É Jesus falando contigo. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar. Ele tá vendo no canteiro escondido. Você mal consegue falar. Deus ouve os teus gemidos. Mas é Ele que te trouxe aqui e mandou dizer: aleluia. Ele está falando com você nessa noite, igreja. Volte para dentro do barco. Peça direção para Ele.
deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, não se desespera não. Vai pra praia descansar. Ele tá no controle da situação. Aleluia. Sabe de tudo, ele tá vendo tudo, ele sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespera não. Aleluia. Irmãos, em Hebreus, se eu não me engano, 12 vai falar. Aleluia. Que aquele que aceita a correção é filho de Deus. Porém, aquele que não aceita a correção é bastardo. Aleluia, o Senhor te chamou para ser filho, para ser discípulo, para estar junto com Ele, atravessando mares grandes, contando o hino da vitória. Mas para isso você precisa aceitar a correção. Saia daqui sendo filho e não bastardo. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Se você entrou por essas portas e por algum momento você pulou desse barco, mas hoje você sentiu o Senhor falar contigo e você quer voltar para dentro desse barco e deixar o Senhor guiar novamente a sua vida, aleluia, para que venha haver bonança na sua vida, para que venha haver vitórias para você contar, essa é a oportunidade. Volte para Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.